Os cachorros e o carro da pamonha costumam participar também, né? Das aulas online. O tempo todo e a criança passando atrás, correndo, né? Normal. Normal. Inclusive, Sim. a criança dançando é nossa abertura das palestras, né, José Fernando? Enfim, gente, boa noite para vocês. Vamos retomar nossa semana, vai ser recheada de palestras. E hoje nós temos a nossa querida convidada, Lara Persílio. Ela é psicóloga, graduada desde 2014 e ela é mestra em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília. Ela é servidora pública na Universidade Federal de Goiás, como psicóloga clínica e da saúde, no Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente. Ela tem experiência de atuação profissional em psicologia, na ponta de políticas públicas de saúde e socioeducação, envolvendo anteriores passagens em hospitais gerais, como residente multiprofissional em saúde, e em Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, e Unidade Socioeducativa de Internação como servidora pública. Hoje, então, estamos com a Lara. Lara, só para te situar, são alunos do primeiro, segundo e quarto período da Universidade Estadual de Goiás. Seja muito bem-vinda. Temos a nossa professora Lília, que é a coordenadora. Estamos com os professores, acho que o professor Cleomar está participando, né? E o nosso professor José Fernando. Eu acredito que sejam esses professores que estejam participando. Seja muito bem-vinda, Lara. Pode começar. Você tem Obrigada. 1 hora para falar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Eu sou a Lara. Eu quero agradecer muito ao convite da Graziele Telles. Eu e Grazi nos conhecemos no mestrado da UNB. Foi companheira de jornada aí de algumas disciplinas e do trajeto entre Goiânia e Brasília, né, Grazi? E, bom, eu achei muito bacana mesmo essa oportunidade de conversar com vocês, né, hoje. Vocês que são psicólogos em formação, né? Psicólogos em formação nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, né? Momento novo, né? Assim, inesperado para todos. Há pouco tempo era eu quem estava cursando psicologia numa instituição pública de ensino, né? E eu acho que é inevitável pensar sobre a especificidade disso que vocês estão vivendo como estudantes de psicologia, né? Nesse momento de Brasil, nesse momento do mundo. E acredito que esse momento torne ainda mais importante, né? A gente pensar na atuação da psicologia nesse contexto das políticas públicas. Esse é um momento muito duro, mas é um momento privilegiado também para que a gente possa pensar na importância do SUS, na importância de outras políticas públicas como campos de atuação e de inserção dos psicólogos e das psicólogas, né? A Grazi já fez uma boa apresentação aí, né? Mas acho que essa minha intenção hoje aqui é compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês mesmo, né? Da gente poder trocar e ao final eu espero muito que vocês, enfim, participem e façam perguntas, né? Eu estou à disposição para essa troca mesmo. E eu acho que é isso, assim, eu sou psicóloga, né? Sou formada pela Universidade de Brasília, onde eu também fiz o meu mestrado. Ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade, né, de passar por contextos de atuação em diferentes políticas públicas. Quando eu terminei a minha graduação, né, em 2014, eu iniciei uma residência multiprofissional em psicologia e essa residência no contexto da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, no Hospital Geral.
E eu trabalhei, depois disso, num centro de atenção psicossocial de um município do interior do estado de Goiás, né, no município de Caldas Novas, era um CAP 2. E depois da minha passagem pelo CAP, eu tive a oportunidade também de atuar no sistema socioeducativo do Distrito Federal. Eu trabalhei numa unidade de internação lá do DF, né, onde adolescentes cumpriam a medida socioeducativa de internação em função da condição de conflito com a lei, né, depois do cometimento de práticas infracionais. Então, depois de passar por esses campos, né, esses campos de atuação no CAPS e na unidade de internação, eu assumi o meu cargo atual, né, como psicóloga clínica da saúde na Universidade Federal de Goiás. Então, acho que é importante, né, compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória, porque a minha intenção é mostrar também que eu tive essa oportunidade de atuar na linha de frente, né, aplicando essas políticas públicas, digamos assim, né, no contexto de uso, no contexto socioeducativo. E hoje eu estou num contexto de trabalho, em uma unidade, no CPEA, que é uma unidade que me proporciona também não só um trabalho na linha de frente, mas também me proporciona essa possibilidade de estar envolvida com as políticas públicas por um outro lado. Lá no CPEA, a gente desenvolve pesquisas no contexto do socioeducativo de Goiás, e a gente, até nesse momento, a gente está analisando os dados, né, dessa pesquisa. A gente coletou dados nas unidades de internação de Goiás, e agora a gente está analisando. Então, eu diria que é uma oportunidade também de me inserir no contexto das políticas públicas, talvez pelo lado, digamos assim, do monitoramento e da avaliação, e não só na linha de frente, né? Como foi no contexto da residência, no contexto do CAPS, no contexto da unidade de internação. E em todos esses contextos, eu atuei como psicóloga, né? Lá na unidade de internação, eu era psicóloga, compunha a equipe técnica, né, de profissionais, junto com pedagogos, assistente social, que tinham contato direto com esses adolescentes que estavam lá em cumprimento de medida. E, enfim, no contexto do hospital, né, no contexto do CAPS também, na lida, né, direto com os usuários, né, do sistema único, com os usuários do sistema de saúde. E aí eu acho que é importante, assim, eu queria lembrar também a definição de política pública, né, o que seria política pública, né? Tem, tem várias definições possíveis, mas acho que uma forma de sintetizar seriam, que se trata, né, de conjuntos de programas, conjuntos de ações e de decisões que são tomadas, né, pelos diversos níveis de governo, nível federal, nível estadual, nível municipal, com a participação, que pode ser uma participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, com o objetivo de resolver problemas públicos, né? Então, seriam intervenções estatais, né, que acabam sendo muito importantes, que acabam sendo fundamentais para assegurar, para garantir direitos da população, né, direitos de grupos da sociedade, direitos de segmentos específicos da sociedade, né. Então, em última instância, as políticas públicas, elas são ações, são intervenções que visam também assegurar os direitos que estão previstos na Constituição, né? Assegurar o direito à saúde, por exemplo, por meio do Sistema Único de Saúde, né? Que é uma política, não só uma política de governo, né? Mas é uma política de Estado, né? Uma política pública de Estado, independente do governo que estiver ocupando ali, da pessoa que estiver ocupando o cargo de presidência, né? O SUS
é uma política pública que permanece, né? E a política pública de socioeducação, por exemplo, né, que visa aí assegurar essa atenção ao adolescente em conflito com a lei, né? Então, são políticas públicas em diversos campos, né? Políticas públicas diversas. Uma questão importante também, que eu acho bacana de lembrar nesse contexto das políticas públicas, é que elas envolvem um ciclo, né, de planejamento antes de uma ação, né, e envolvem também uma avaliação, né, uma verificação dessa ação que foi feita para que se possibilite a melhoria dessa política depois dessa avaliação, né? Acho que é importante lembrar, então, que não é simplesmente chegar e fazer o que der na telha, né? Mas isso envolve aí um estudo, envolve um planejamento, envolve uma avaliação, né? E envolve também uma melhoria a partir dessa avaliação que foi feita, a partir dos dados que foram aí coletados ao longo desse monitoramento e da avaliação, né, dessa política. Para que isso seja viável, a gente precisa de dados, né, de informações para embasar as decisões aí dos entes públicos, né, e essa constante reavaliação, né, uma verificação para ver se esses objetivos foram atendidos ou então o porquê que não foram atendidos, né, identificar também a falha, onde é que está a falha, onde que teve, né, onde é que tiveram os erros, os furos. No caso da saúde, né, pessoalmente, assim, essa é uma reflexão que eu tenho feito, é algo que tá bem claro para mim, é que estudar o SUS antes e depois desse contexto de pandemia é uma coisa que adquire sentidos completamente diferentes, né? Tem um nível de importância nitidamente diferente a gente estudar o SUS hoje do que antes da pandemia. Sempre foi muito importante, né? Mas hoje é inegável, né? O quanto que contextos, países que, por exemplo, não têm uma estrutura de saúde pública, sofrem muito mais com os efeitos dessa pandemia, né? E a exemplo dos próprios Estados Unidos da América, né? Que hoje tem aí mais de 120 mil mortos, né? E tem um funcionamento tal que as pessoas que precisam de internação, né, que precisam de uma internação hospitalar por estarem com complicações aí decorrentes da infecção pela Covid e que sobrevivem, né, passam por uma hospitalização, muitas vezes uma hospitalização longa, né, e conseguem se recuperar, sobrevivem e saem do hospital. Quando essas pessoas saem do hospital lá nos Estados Unidos, elas saem com dívidas, né? Eu vi uma notícia um dia desses de que um senhor saiu do hospital com uma dívida de US$ 1 milhão, né? São milhares de dólares que o tratamento de saúde custa, né? Para as pessoas, para os cidadãos lá. E isso é uma coisa que no Brasil não acontece. No Brasil acontecem muitas outras coisas, né? Tem muitas questões muito graves no nosso sistema de saúde, né? Ele não é ideal, a gente sabe que tem falhas, mas sair de uma internação em um hospital público com uma dívida é uma coisa que não acontece. Então, esse princípio da saúde como um direito de todo e qualquer cidadão, independente de classe, independente de raça, independente de gênero, né? E não só como direito, mas também como um dever do Estado, são princípios, né, do SUS que fica muito clara a importância disso, né, hoje, no contexto da pandemia.
é um consenso que o SUS representou um avanço civilizatório muito grande no Brasil, né? O SUS é uma conquista da Constituição de 88, né? Hoje a gente tem a realidade de que a maior parte da população brasileira depende do SUS, né, para acessar serviços de saúde, né? Se não fosse o Sistema Único de Saúde, muitas pessoas ficariam sem ter como acessar serviços de saúde, né? Então, de fato, é um avanço que a gente precisa, que é muito importante, que a gente entenda, né, a, a, a importância desse sistema que a gente defenda, né? Nesse contexto de pandemia, esse contexto da pandemia provocada pelo coronavírus, né, a gente percebe que houve uma necessidade de reorganização, né, do sistema, uma reorganização das formas de atenção e cuidado, né, de uma forma muito rápida, né? O Estado, os entes públicos precisaram se organizar para comprar respiradores, para fazer contratações em tempo recorde, em construir hospitais de campanha, né? Construir estruturas grandes e muito custosas num tempo muito rápido, né? Então, de fato, houve essa necessidade, né, no mundo inteiro, de uma resposta muito rápida, né? E fica muito claro para a gente aqui no Brasil que se não tivesse o SUS, se não fosse o SUS, a nossa situação hoje seria muito pior, né? E olha que a gente está passando por uma situação grave hoje, né? O quadro, o panorama do Brasil hoje a nível mundial, né, em função das consequências aí da pandemia, a forma como a pandemia está se desenvolvendo no Brasil, é, é, é grave, né? Nós somos o epicentro da pandemia hoje, a gente tem aproximadamente 51 mil mortos, né, confirmados pelo Ministério da Saúde aí, sem contar nos níveis absurdos de subnotificação que a gente sabe que existe, né? Então, a situação é grave e se não fosse o SUS, a situação seria muito pior, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente olha especificamente para os impactos da pandemia no contexto da saúde mental, né, nas políticas públicas direcionadas, né, à saúde mental da população, e que é um contexto que dialoga muito diretamente com a nossa área de formação, né, enquanto psicólogo, nós sabemos que emoções e reações comportamentais, como preocupação, irritabilidade, angústia, tristeza, estresse, né, a sensação de falta de controle, né, confusão, medo exacerbado, medo de ser infectado, medo de infectar outra pessoa, no caso de pessoas que já têm aí um diagnóstico positivo, né, para COVID, medo de não conseguir sustentar financeiramente, né, o medo de morrer, né. Todas essas são ocorrências muito comuns em contextos de pandemia, né? E a maioria da população vai apresentar reações normais, né? Que não configuram aí reações patológicas diante de uma situação anormal que é a pandemia, né? Só que tem aí uma parcela da população, né, um tanto considerável, que pode vir a desenvolver respostas patológicas, né, psicopatológicas, se não houver intervenção, né, se não houver intervenções em saúde mental, se não houver acolhimento, se não houver uma estrutura do sistema para receber e para atender essas pessoas, a gente sabe que tem uma porcentagem grande da população que pode desenvolver, né, respostas psicopatológicas, se não tiver aí essas intervenções de cuidados específicos, né?
para essas reações. Tem uma estimativa da OMS que entre um terço e metade, até metade da população que é exposta, né, a esse contexto, a esse acontecimento de uma epidemia, pode desenvolver, pode apresentar essas manifestações psicopatológicas se não houver cuidados específicos para isso, né? Ao final eu vou colocar para vocês, não sei se pelo chat é a melhor forma, mas eu vou apontar algumas referências e algumas dicas também, uns vídeos que eu acho bacana, que eu vou compartilhar com vocês. E essa referência especificamente é uma referência de uma cartilha da Fiocruz, que é uma instituição importantíssima a nível mundial, assim, em pesquisa em saúde pública, e eles fizeram uma série de cartilhas bem legais, assim, no contexto de saúde mental e atenção psicossocial nessa pandemia da Covid, e essa especificamente é uma referência que eu pego de lá e eu vou colocar o link para vocês aí também. Eu acho que vale muito a pena explorar o site da Fiocruz, ele tem muitas publicações boas. E então a gente precisa, né, organizar o nosso sistema de saúde, a nossa política pública, né, de saúde, que atende à saúde da população, para conseguir atender às demandas impostas pela pandemia, né? A gente precisa considerar também possíveis efeitos tardios, né, que são recorrentes, a exemplo de luto patológico, né? A gente sabe que familiares que perdem pessoas entes queridos, né, como consequência, né, de uma infecção pelo coronavírus, a gente sabe que é um contexto propício, né, para se ocasionar um luto complicado, né, um contexto em que não é possível, né, acontecer um velório, existe uma ausência de ritos de passagens, né, que são comuns à nossa cultura, à nossa sociedade, né, em função da necessidade do distanciamento social, né. Quando a gente pensa, por exemplo, na situação que até pouco tempo a cidade de Manaus estava vivenciando, né, com enterros em valas coletivas, né? Então essa é uma situação que não é a situação ideal, né? É longe de ser a situação ideal. A própria pensar, por exemplo, num familiar que acabou de perder alguém, né, como vítima da Covid, e tá ele próprio, né, essa própria pessoa também distante da sua rede social, da sua rede afetiva, é mais um ponto, um possível complicador, né, desse processo de luto, né. Outros efeitos tardios possíveis também são impostos aí pela pandemia, são manifestações de estresse pós-traumático, né, violência doméstica e conduta, né, suicida, são complicações graves, né, que podem estar associadas também ao contexto da pandemia, né. Então, isso reforça, né, a importância, né, desse acolhimento e da garantia da atenção psicossocial, né, da garantia do atendimento em saúde mental para situações emergenciais, né, e que ações de cuidado, principalmente, né, na fase inicial, na primeira fase da pandemia, são importantes e que ajudam, inclusive, que reações como essas, né, como estresse, medo, né, tristeza, que essas reações não se cronifiquem, né, que reações como essas não permaneçam mesmo no contexto pós-pandemia, né. As ações de cuidado, elas são fundamentais no período antes, durante e depois da pandemia, né, para se dar conta também desses efeitos imediatos na saúde mental das pessoas, né? E também desses efeitos tardios que têm a probabilidade aumentada se não houver intervenções específicas, né? Esses efeitos aí de longo prazo. Os pesquisadores da Fiocruz, né,
nessas cartilhas, eles também mencionam que o que se considera como esse período inicial, né, da pandemia, é o período que vai desde o dia zero, digamos assim, até os 3 primeiros meses, né? Essa é uma janela muito boa e importante de se pensar essas estratégias de cuidado, estratégias de sensibilização da população para que o longo prazo seja melhor, né? No Brasil, a gente está vendo isso hoje com uma certa clareza. Não fizemos o dever de casa da forma como deveria ter sido feito, mesmo tendo tido mais tempo do que países europeus, por exemplo, né, para agir, a gente já sabendo das consequências, né, a gente não conseguiu fazer a tarefa de casa para evitar essa quantidade de mortes, né, e essa quantidade de sofrimento, né, advindo da pandemia. Então, essa é uma forma clara, né, da gente enxergar a importância dessas ações em saúde, né, logo no início da pandemia. Né? Essa, essa questão de que as ações preventivas, ações que aconteçam de uma forma rápida, elas fazem com que a estatística não seja destino, né? A gente sabe que se a gente tiver boas estratégias de cuidado, a quantidade de pessoas em sofrimento, a quantidade de pessoas cujo desfecho vai ser a morte, vai ser muito menor, né? Então, a gente precisa pensar rapidamente em estratégias de cuidado, né? Nos diversos níveis e de uma forma integrada. Isso é muito importante, né? Um ponto que eu acho fundamental também que a gente considere, né, nesse contexto da atuação em contexto de pandemia, é que mesmo que tenha chegado de uma forma repentina para todos nós, né, a, a, a pandemia ela encontra cada pessoa em um momento diferente, né, com possibilidades diferentes, é um momento de vida diferente, com bagagens diferentes, com possibilidades diferentes. Né? Então a gente pode pensar que existem pessoas mais ou menos vulneráveis a desfechos que vão envolver uma intensidade maior de sofrimento. Né? A gente sabe que alguns segmentos, como profissionais de saúde, né, como pessoas com transtornos psíquicos que já apresentaram sinais de sofrimento psíquico grave antes da pandemia, pessoas em situação de rua, por exemplo, né, são segmentos, são grupos que requerem uma atenção diferenciada, né? No contexto do Brasil, por exemplo, quando a gente pensa que a gente tem uma quantidade de leitos, né, leitos hospitalares, leitos de UTI, né, hospitais de alta complexidade, que a gente tem uma concentração disso, né, nos grandes centros, né, a gente pensa, por exemplo, na vulnerabilidade de pessoas que moram em interior, né, pessoas, por exemplo, a população indígena, né, que reside em lugares distantes dos grandes centros urbanos. Né? Então, a gente tem toda essa especificidade que nos indicam que existem grupos que são mais atingidos pela pandemia. Né? Existem pessoas que são mais vulneráveis. Né? São pessoas que têm menor probabilidade de conseguir o acesso a respiradores, caso elas tenham desfechos graves, né, da doença. Então, isso tudo nos lembra, e isso é uma questão muito importante para mim, assim, acho que ao longo da minha trajetória, né, como psicóloga, eu tenho notado que a saúde mental das pessoas é muito afetada por questões que estão além da, da caixa craniana, né, vão muito além disso, né,
eu acho que é importante lembrar do conceito de vulnerabilidade, que é um conceito muito bacana, muito útil, né? Que foi desenvolvido por um médico e professor do Departamento de Medicina Preventiva da USP. O nome dele é Ricardo Aires, José Ricardo Aires, né? É um médico, um militante, assim, muito atuante na resposta brasileira à epidemia do HIV/AIDS. E esse conceito ampliado de vulnerabilidade que ele traz é dividido em 3 dimensões. Ele fala que a vulnerabilidade ela tem uma dimensão individual, uma dimensão social e uma dimensão programática, né? Ele vai incluir aí saberes de outras áreas da saúde, que não só a epidemiologia clássica, vai incluir saberes da própria sociedade civil organizada, saberes dos direitos humanos, para pensar a vulnerabilidade em saúde, né? E aí, a vulnerabilidade individual, por exemplo, faz referência a esses aspectos pessoais, né? E subjetivos que vão ampliar ou reduzir riscos em saúde, né? Por exemplo, as crenças que a pessoa tem sobre insumos preventivos, a crença que a pessoa tem sobre a máscara, a eficácia da máscara em funcionar ou não, né, para prevenir as gotículas e prevenir a Covid, né, até aspectos genéticos, né, isso tudo estaria dentro aí da vulnerabilidade individual. Mas não é só vulnerabilidade individual que tem, existe também essa dimensão social da vulnerabilidade, que vai aí dizer de particularidades do contexto, né, em que vivem os sujeitos, por exemplo, condições socioeconômicas, né? A gente sabe que uma pessoa que mora numa casa, numa casa de 2 andares, que tem um jardim, que tem uma pessoa que tem a possibilidade de cuidar da própria alimentação, de fazer atividade física, a pessoa que tem aí a possibilidade de ter ajuda para cuidar da casa e dos filhos, né? Que tem acesso à informação, a pessoa que tem acesso à internet de qualidade restrita, né? Isso daí vai dar muito mais condições para a pessoa fazer uma quarentena e seguir o isolamento social do que uma pessoa que mora em uma área periférica aqui no Brasil e divide uma casa com mais 8 pessoas e mora numa casa de 3 cômodos, né? Que não tem água, né? Que não tem saneamento básico, que não tem nem água tratada para conseguir lavar as mãos. Então, é evidente que existe aí essas condições socioeconômicas que influenciam na vulnerabilidade, né? E a terceira dimensão da vulnerabilidade que o Ricardo Aires traz é essa chamada vulnerabilidade programática, né? Que está muito relacionada com as políticas públicas, né? Com esses aparatos institucionais, né? Que vão aí proporcionar prevenção e tratamento, né? De processos de adoecimento para as pessoas, né? Então, esse conceito ampliado de vulnerabilidade do Ricardo Aires lembra que a desigualdade, que as inequidades em saúde é um problema de todos, né? É um problema de todos. Então, é muito importante que a gente tenha aí uma concepção ampliada de saúde, levando em conta também todas essas condições que operam, né, para tornar pessoas mais ou menos vulneráveis, contextos mais ou menos vulneráveis. Aires, com Y. José Ricardo Aires com Y. Ayree, o sobrenome do autor, que alguém perguntou. Né? Toda essa mudança, né, todo esse impacto da pandemia, né, nos mostra também a importância da gente atualizar, né, a nossa compreensão de cuidado em saúde mental, né, a nossa compreensão do que é território, né, do que é, qual que seria a função do CAP, do que é a função de um atendimento psicológico, né,
a gente sabe que nós estamos sendo, né, fomos obrigados a transitar para transitar o cuidado que a gente oferta para dispositivos online, né, para o formato online, quando for possível, é claro. Tem contextos em que esse formato ele não é possível, mas sempre que for, a gente tem, né, essa obrigação de transitar o nosso cuidado para esse formato, né? Então, tudo isso aponta para a gente a importância de ampliar o que é saúde mental, né, e da gente entender que não se trata de uma perspectiva linear, né, que a gente tem uma oportunidade agora de desconstruir até, né, de atualizar, né, as nossas concepções sobre saúde mental, né, sobre cuidado psicológico nesse contexto. Eu fico pensando em, por exemplo, o quanto que deve estar sendo desafiador, né, no contexto do CAP, prestar cuidado para usuários, né, que têm sofrimento psíquico grave, com essa necessidade do distanciamento social, né, com usuários do SUS que muitas vezes têm limitação de internet, inclusive, né, limitação a esse acesso digital, né. Então, a pandemia nos evidencia que a ONU está fazendo muito essa discussão, inclusive, sobre a exclusão digital, né? O acesso à internet está se mostrando como um dispositivo fundamental para a garantia da cidadania das pessoas hoje. Quem não tem a possibilidade de acessar a internet está em condição muito pior do que quem tem essa possibilidade, né? O nosso compromisso com o sigilo, né? O sigilo tão importante, tão fundamental na nossa atuação enquanto psicólogos, né? Está sendo colocado assim, a gente está precisando urgentemente expandir um pouco esse conceito e ampliar também a nossa forma de pensar, né? Pensar como manter o sigilo nesses novos no dispositivo online de atendimento, né? Então, tudo isso traz esses desafios, né? De forma que a gente precisa pensar, né, em estratégias de cuidado psíquico nesse momento de pandemia. E é fundamental que a gente se lembre que nós, aqui no Brasil, nós temos, né, ferramentas muito preciosas para a gente organizar o cuidado em saúde que a gente presta, né, de uma maneira geral e em saúde mental de forma específica, com o aparato, né, das políticas públicas que a gente já tem aqui, né? Se as linhas aí de cuidado, né, elas se desestruturam, a população ela vai enfrentar problemas, né? O que a gente está percebendo nesses últimos 4 anos aí? A gente percebe que houve uma desestruturação significativa da rede, houve um enxugamento do Estado, né, no âmbito da saúde, né? Mais do que isso, nos últimos meses, né, a gente vivencia um verdadeiro desmonte de estruturas já conquistadas anteriormente, né? E isso está custando muito caro, né, no enfrentamento possível a essa pandemia hoje, né? A gente percebe que as instituições públicas, né, que visam aí bem-estar coletivo, né, que tem como objetivo, né, garantir o bem-estar das pessoas, né, são instituições fundamentais. A gente precisa reconhecer e defender essas instituições, né? Se a gente tem aí, por exemplo, um Ministério da Saúde, né, que está ocupado mais por indicações políticas do que por indicações técnicas, né? Se a gente vai ter aí decisões que não são embasadas em critérios técnicos, em critérios científicos, a gente vai ter um problema, e isso é um problema de todos nós, né? Se a gente tem um Ministério da Saúde que opta por gastar, né, o dinheiro já escasso
né, os recursos já escassos na produção de um remédio que não tem eficácia comprovada para o tratamento da Covid, isso é um problema de todos nós, né? Quando um general, né, sem experiência em gestão de saúde, né, opta por divulgar dados de maneira incompleta, né, mudando a forma de apresentar as mortes, né, nas últimas 24 horas no país, né, omitindo mortes de dias anteriores, né, por Covid, que foram confirmadas só depois, né, isso é um problema de todos nós, né, e eu acho que especialmente de nós psicólogos, né, é muito importante que a gente se atente, né, a consultar, a importância de consultar fontes oficiais, né, que a gente se mantenha atualizado com dados diretamente da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, de instituições públicas de pesquisa sérias como a Fiocruz, né, informações disponibilizadas pelo sistema de conselhos da psicologia, né, acessar os sites, né, dos conselhos regionais é muito importante, né, e é importante também não só para a gente, mas para que a gente possa também fornecer essas informações verdadeiras, né, informações confiáveis, né, para os nossos pacientes, para os nossos familiares, né, para os nossos amigos, enfim, para a nossa rede, né. Vocês, como psicólogos em formação, né, são profissionais muito importantes para o Brasil, né. Eu acho que isso se evidencia de forma muito clara hoje. E E eu acho que era mais ou menos isso, assim, que eu tinha para compartilhar com vocês nesse primeiro momento. Eu não sei se tem perguntas aqui nessa caixinha ou se a gente abre agora para as perguntas. O que vocês acham? Grazi, o que você acha? Vamos abrir para as perguntas. Quem quiser participar agora é o momento. Lara, Oi, boa noite, tudo boa bem? noite. Tudo bem? Quem que está falando? Flávia, Flávia. Oi, Flávia, boa noite. boa noite. Bom, foi foi bem interessante a sua contribuição. Queria agradecer, né, pela oportunidade de compartilhar com a gente. É tanta informação assim, a gente, inclusive do momento que a gente vive, que a gente fica assim deglutindo primeiro para depois, né, ver o que que a gente pode fazer. Mas a minha pergunta é referente a artigos, materiais ou livros. Tem, existem materiais que já fizeram algum estudo de as consequências de uma pandemia, né, as consequências psicológicas, sociais, relacionadas à psicologia em situação de pandemia? Sim, Porque não com é a certeza. primeira, né, que a gente faz. Não, não é a primeira. É verdade, Flávia. Essa, essa instituição que eu mencionei, eu não sei se você já ouviu falar da Fiocruz, mas essa Sim, instituição, ela, no site da Fiocruz Brasília, e eu relacionei aqui algumas referências e algumas dicas para vocês, que a Grazi já colocou aí no chat, e é o primeiro link, Flávia, esse link que dá acesso às cartilhas da Fiocruz. Lá eles relacionaram vários estudos. A pesquisadora Débora Noal, que é uma das pesquisadoras aí que lidera essa equipe, né, de pesquisa em emergências e desastres lá da Fiocruz,
ela até mencionou isso, que eles se utilizaram de pesquisas de outras epidemias, epidemias de SARS, epidemias do Ebola, né? E também de dados específicos dessa pandemia pelo Covid, que a gente está vivenciando hoje, né? Então, tem várias cartilhas aí, especificamente sobre a saúde mental, né? Muito adequada para a atuação do psicólogo em diversos contextos. Cartilhas, tem uma cartilha sobre que vai focar nas consequências para populações de rua, por exemplo. Tem uma cartilha que vai tratar especificamente de cuidados paliativos nesse contexto da pandemia. Tem a cartilha que vai falar sobre atenção à saúde mental e atenção psicossocial e vai trazer essas consequências que você mencionou aí na sua pergunta, né? Quais são as consequências para a população, para as pessoas de forma geral, e formas de lidar, né? Intervenções, pontos focais das intervenções em saúde mental no contexto de epidemia, né? Em contexto de pandemia. Eu acho que você pode acessar esse link e você vai gostar das cartilhas da Fiocruz. E tem muitas publicações também. A Abrasco, que é a Associação Brasileira também de Saúde Coletiva, eu até indico aí o canal do YouTube deles e um link específico de uma entrevista que tem vários pesquisadores muito bacanas aí desse contexto da saúde pública também, que tem muitas publicações, né, pesquisa mesmo em saúde pública, evidências científicas confiáveis, e tem muita publicação nesse sentido, sim. Eu acho bacana isso que você falou, que é muita informação, né? Muita informação até pelo contexto que a gente está vivendo, de ter sido todo mundo pego de surpresa, e aí, de repente, é uma avalanche de coisas para levar em consideração e para aprender, né? Muitas questões para se analisar, e a gente se sente, assim, sobrecarregado, né? Às vezes, com tanta informação. Eu acho que é bom a gente ter um pouco de paciência mesmo com a gente mesmo e ir acessando esses materiais aí, enfim, aos poucos, né? Tendo tempo para digerir essas coisas também, né? Vocês que estão aí no começo do curso, né? A Graziele mencionou que tem estudantes de primeiro, de segundo, de quarto período, né? Então, é isso, assim, a nossa formação em psicologia é uma formação extensa que não se resume aos anos da graduação, né? É uma formação aí que se estende e permanece durante muito tempo depois de sair da faculdade também. Então, são questões de formação, assim, a longo prazo mesmo, né? Mas eu acho que tem muito material aí, vocês vão gostar desse cartilho. Que bom, obrigada. E só para finalizar a pergunta, é porque tem se falado muito que a sociedade não vai voltar mais como era antes, né? As pessoas, o indivíduo, depois dessa epidemia, né? Tem alguma informação, alguns dados, por exemplo, Itália, apesar de que são muitos indicadores que nos diferenciam, mas se tem já algumas características que puderam ser visualizadas, né, comprovadas, esse pós-epidemia numa sociedade. Eu acho que eu concordaria que muita coisa vai mudar, né, e não vai voltar a ser como antes. Eu fico pensando na nossa, mesmo que o comércio reabrisse aí na próxima semana, né? Será que as pessoas, todo mundo vai se sentir confortável para sair e manter, né, uma rotina como era antes, né? Eu acho improvável. As pessoas vão continuar com medo, né? Vão continuar ali receosas, pelo menos até que tenha uma vacina, né? Mas eu acho que muita coisa vai mudar mesmo e muita coisa talvez tenha vindo para ficar, né?
como você mesmo pontuou, a gente já passou por outras epidemias, a gente está passando por essa agora, e muito provavelmente a gente vai passar de novo por problemas, por questões assim, né? Então, existem aí estratégias de cuidado que eu acho que a gente precisa incorporar para a vida mesmo, né? Para a nossa rotina mesmo. Mas uma coisa que eu acho que já está bem estabelecida, né, a partir, inclusive, da experiência desses outros países aí, é essa questão da intervenção, né, das ações de cuidado, que, quando feitas nessa primeira fase da pandemia, vão ser importantes e vão ajudar a não cronificar essas reações e esses sintomas, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante. Então, essas intervenções, né, a importância de informações que sejam verdadeiras, né, o distanciamento de fake news, por exemplo, né, isso já está muito bem estabelecido que informações de qualidade são importantes, né, para a saúde mental das pessoas, né, são muito importantes para essa sensibilização da população, a importância, por exemplo, de uma mensagem coesa, né, proveniente aí dos governantes, né? Isso daí é muito importante para as pessoas saberem, né, em quem acreditar, assim, fica um monte de mensagem, né, assim, diferente sendo disparado aí já num contexto de incerteza, a gente sabe que isso intensifica, né, a angústia, né, o senso de descontrole das pessoas, né? Então, essa importância das informações e de uma mensagem coesa, por exemplo, também já é uma coisa que a OMS é, aponta, né, incansavelmente. Certinho, obrigado. Vou deixar para meus colegas. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Hoje é segunda-feira, todo mundo animado, que a gente tem ainda a semana inteira pela frente, cheio de palestra, olha que alegria. Lara, muito obrigada. Nós da UEG de Umas agradecemos muito a sua participação, contribuiu muito para a formação de todos os alunos e nós, enquanto professores, tá bom? Muito obrigada. E a gente estende esse convite quando a gente tiver no presencial. Aí a gente vai te convidar para ir lá para Inhums, tá bom? Que bacana, super top. Muito obrigada pelo convite, Grazi. Foi um prazer mesmo, assim, compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, né, da experiência e poder fazer essa troca com vocês. Ótimo, Lara. Um grande beijo. Boa noite, gente. Beijo para Tchau, vocês. tchau. Eu não deixei o meu e-mail, se alguém quiser, né, entrar em contato, é larapercilio@gmail.com. Eu estou à disposição também para trocas e perguntas, indicações de material, enfim. Estamos Muito aí. obrigada. Se mantenham firmes e fortes. Vocês são profissionais muito importantes para o Brasil. É isso Obrigada, aí. Graça. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.